Oi galera, tudo bom? Vamos para o nosso segundo episódio então, hoje, do nosso mini curso de desenho. E hoje eu vou falar sobre algumas coisas um pouco mais técnicas assim com vocês, tá? Mas na verdade é bem simples, tá? Hoje a gente vai se atentar às formas, tá? Então quando a gente vai desenhar, como a gente pode identificar as formas na imagem que a gente vai formar, que a gente vai copiar ou que a gente vai criar, tá? Que isso basicamente é conhecer o esqueleto o molde do desenho que a gente vai fazer, tá? Então eu vou pegar algumas imagens aqui para mostrar um exemplo para vocês, tá? Eu vou abrir aqui o meu Pinterest, inclusive é uma dica também, tá? Para quem gosta de desenhar, quem gosta de arte, o Pinterest é uma rede social, não sei se é uma rede social exatamente, mas é um aplicativo de imagens, de referências, então vocês podem personalizar ele de acordo com as pesquisas de vocês. O algoritmo dele funciona bem legalzinho, assim. Vocês podem ver que o meu é cheio de ideias de artes e coisas assim, que normalmente é o que eu pesquiso aqui, ó, bastante coisa de inseto, né? Enfim, vamos pegar algumas imagens aqui para mim poder explicar para vocês mais ou menos o que eu quero falar, tá? Vamos pegar essa fanart do Twice aqui. Deixa eu ver uma outra imagem também de exemplo que a gente pode pegar que é interessante. Vamos pegar esse gatinho aqui, olha que desenho bonitinho desse gatinho. Esse ratão aqui, eu adoro esse ratão, ó. Aí. Galera, ó, eu passei uma coisinha por cima aqui só para vocês entenderem, tá? Vamos pegar esse desenho aqui por base, tá? O que seria identificar as formas, tá? Identificar as formas é tentar simplificar as formas de um desenho que não é tão simples, tá? Que nem esse desenho aqui é um desenho que não é, definitivamente não é um desenho simples, tá? Mas o que é pensar nas formas? É o seguinte, se eu for copiar esse desenho, eu tenho que pensar primeiro na proporção. Então não adianta eu começar esse desenho copiando ele dentro do olho, por exemplo. Ah, eu vou fazer o olho aqui bem bonitão, né? Porque fica mais difícil da gente entender a proporção dele. Então a ideia do desenho é a gente fazer um rascunho antes, um modelo, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o rascunho, assim, tipo, que nem sempre é necessário, mas só para vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer esse desenho aqui, tentar copiar ele ou criar algo parecido com ele, eu tenho que pensar primeiro bem simplificar bastante essas formas aqui. Então, por exemplo, a cabeça dela, assim, como é que eu simplificaria essa forma, né? Fazendo um círculo, certo? A cabeça dela não é necessariamente um círculo, né? Ela é meio oval, né? Mas enfim, e é o queixinho mais pontudo, vocês conseguem perceber ali, né? Mas digamos assim que simplificando essa forma, a cabeça dela é isso daqui. Bem simplificando, né? Aí, por exemplo, o pescoço dela. Como é que é o pescoço dela? Simplificando o pescoço dela, ele é como se fosse um cone, né? E como é que é o braço dela? Simplificando, ela é uma salsicha, né? Esse aqui também, simplificando, ele é uma salsicha comprida. Simplificando aqui, ele é uma outra salsicha. Aqui a mão, essa parte pode ser redondinha e a gente só vai ter os dedos, né? Então isso é meio que formar o esboço, o esqueleto, né, do desenho. Então essa visão que eu tô tendo aqui para mostrar para vocês as formas é a visão que o desenhista tem que ter, né? Ele tem que olhar para o desenho e observar quais são as formas que podem compor aquele desenho ali, para depois ficar mais fácil dele copiar. Porque se vocês vão copiar essas formas aqui primeiro, montar esse modelo de desenho aqui num papel, vai ficar parecendo, não tá parecendo nada com a personagem. Ok, ainda não. Mas vocês têm uma base de onde começar. Aí depois que vocês têm esse moldado, isso daqui, esse aqui é o meu esboço, aí vocês vão começar com um traço então mais definitivo. Daí eu vou fazer a curvinha do queixo, eu vou fazer a orelhinha dela, aí depois eu posso começar o cabelinho dela, enfim, né? Aí que depois eu vou adicionando os detalhes depois que eu já tenho esse esqueleto pronto. Porque não corre o risco de eu começar a copiar esse braço aqui muito bonito, mas daí quando eu ver o braço tá gigante, tá grosso. E eu vou olhar ele com a cabeça, putz, tá muito diferente, tá errado, isso tá feio, tá horrível, né? Então assim, quando a gente faz o molda, o esboço, a gente já sabe direitinho como é que a gente vai fazer depois, tá? Então, esses são um exemplo. Eu vou mostrar outros agora pra vocês. Esse gatinho bonitinho aqui, tá? Mesma coisa, ó. Esse aqui é um desenho muito mais simples do que aquele outro, tá? Então é o seguinte, o que a gente vai identificar como forma? A cabeça oval. O corpo dele também é meio oval. A carinha dele aqui também é meio oval. Entende? Então, tendo isso daqui, ó, fiz isso aqui de base, beleza. Aí depois eu consigo botar as orelhinhas aqui,
botar uma estrelinha aqui em cima, que é pra ser do tomate, eu acho, né? Que ele é um tomate, ou é um morango, sei lá. Acho que é um morango. Depois eu consigo fazer isso aqui, as perninhas. Só adiciono as perninhas aqui, depois só adiciono um rabinho pra fora, né? A base dele já tá feita ali, porque eu soube identificar as formas, né? Então, assim, esse olhar de tu olhar para um desenho mais complexo e tentar identificar como ele seria mais simples, como seria mais... Quais são as pequenas formas que estão formando aquele desenho ali, né? Terceiro exemplo, gente, se vocês acharem que tá muito repetitivo, pulem já pra parte do desafio, tá? O desafio não tem uma outra explicação depois, mas é porque eu acho que às vezes quando a gente repete ou dá exemplos diversificados, fica mais fácil da pessoa entender também, tá? Até para vocês aplicarem esse exercício em outras imagens que vocês quiserem também, tá? Enfim, ó, por exemplo aqui, esse rato aqui é um desenho já um pouco mais complexo, né? Não é, nossa, meu Deus, como é complexo, mas é um desenho um pouquinho mais complexo, tem mais elementos, tem mais detalhes. Então, por exemplo, olha essa orelha dele aqui, se não é um círculo. Um círculo. Olha esse cérebro dele aqui, se não é um círculo. Ou esse zóio dele, se não são dois círculos também. Né? Então, assim, já vai formando ali a base. Aí eu... Ah, tá, ok. Agora eu vou precisar dar uma esticada aqui para fazer o nariz dele. Já não é um círculo lá. Já não é a forma do rato. Talvez não tá exatamente igual também, né, gente? Mas vocês entendem que como já fica mais simples? Ah, e depois eu vou botar aqui. Ah, agora eu vou adicionar um dentução nele aqui, por exemplo. Porque às vezes a gente pode usar o desenho como base também e mudar ele, né? A gente precisa fazer exatamente igual. Ó, agora vai virar meu ratão aqui assim, ó. Ó, já tenho a cara do rato, né? Aí eu faço aqui a orelha como eu quiser. Se quiser adicionar o brinco que nem ele tem ali, né? Enfim, então o desenho... Quando a gente consegue simplificar o desenho, fica mais fácil da gente chegar na base dele, né? Claro, vão ter momentos que vai ser mais difícil dependendo do desenho, mas fazendo esse processo aqui, às vezes já é meio caminho andado para você começar um desenho que às vezes tu não sabe nem por onde começar ele. Não sabe nem como vou começar. Isso aqui não é só necessariamente para um desenho copiado, que nem nesse caso a gente está copiando um desenho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso serve para um desenho que a gente vai fazer também, qualquer desenho que a gente quer criar. Por exemplo, eu quero criar um coelhinho. Vamos começar com formas básicas. Vamos fazer um círculo, que é a cabeça dele. Aí eu vou fazer as orelhas dele, que é tipo um círculo esmagado para cima. O corpinho dele vai ser um círculo também, um pouquinho maior, por exemplo. Pode ser um coelho gordinho. O pezinho dele pode ser meio circular também. A mãozinha pode ser circular também, por que não? Então só com círculos eu já montei a base de um coelho, né? Claro que você pode falar assim, mas pra ti é mais fácil fazer isso, eu não consigo fazer isso. Beleza, mas é prática, tá, gente? Então assim, não é tão difícil também. Aí depois tu tem essa base desse coelhinho pronta, aí tu vai fazer o desenho dele, os detalhes, ó. Fiz o narizinho, aqui eu vou fazer os olhinhos, aí eu vou fazer os bigodinhos dele, vou fazer os dentinhos, a parte de dentro das orelhas. Aí se quiser botar um chapéuzinho nele, ó, lá, botar um chapéuzinho nele, né? Aqui as mãozinhas, parece que ele tá meio assim, meio... né? O rabinho dele lá atrás que não apareceu. Aqui as coisas. Faz ele de cuecão, né? Ele com cuecão. E aí já era, ó. Entendeu? Pô, tá aí meu coelho. Depois eu posso adicionando os detalhes. Então assim, essa percepção de formas ajuda muito a gente, principalmente no começo, quando a gente não tá sabendo desenhar muito bem, né? Mas ela vai ficar com a gente para sempre, assim. Essa técnica de tu enxergar as coisas de forma mais simplificada, eu, por exemplo, uso até hoje quando eu vou desenhar, sabe? Só que com o tempo a gente se acostuma e isso fica mais automático na nossa cabeça, né? Não é um exercício ter que pensar em como eu vou formar essas formas na minha cabeça, porque já vem tudo automático, porque eu tô acostumado. E com arte muita coisa é assim, depois que a gente aprende alguma coisa por muito tempo, que a gente praticou muito, aquilo fica intrínseco da gente, a gente nem percebe, a gente faz no automático. Então no começo é um pouco mais difícil, vai ter que dar uma forçada na cabeça, mas depois a gente entende que é bem tranquilo. Tá? Agora eu vou para a segunda parte. Galera, agora é o seguinte, eu queria passar para vocês um referencial teórico de um livrinho que eu achei lá numa biblioteca, numa antiga escola que eu trabalhei, tá? É um livro do Ed Emberley, tá? Desenhando Animais, e ele ensina como a gente pode fazer desenhos utilizando formas que a gente já conhece, tá? Então, assim, só para mostrar, eu já vou mostrar para vocês com detalhes ali na outra câmera para vocês poderem ver melhor, porque esse aqui é um exercício muito foda, tá? Para quem está começando no desenho, para quem é iniciante, isso aqui é sensacional, tá? Eu vou mostrar para vocês com detalhes. Então tá, galera, seguinte, ó, para mostrar para vocês com detalhes, tá? Qual que é a ideia desse livro? Ó, se você consegue desenhar essas figuras, letras, números e coisas, você será capaz de desenhar todos os animais desse livro, tá? Então ele diz aqui, ó, letras que a gente vai precisar usar e as figuras que a gente vai precisar usar, pontinhos e tudo mais.
É isso aqui que a gente vai precisar usar para montar todos os desenhos que ele tem aqui. Então ele vai ensinar, ó, por exemplo, vamos fazer um besouro? Faz um círculo, depois tu faz um D, 2 pontinhos ali, um I, 2 J, só que lá em cima, coisinhas ali, e pronto, fez um besouro. Tá? Essa é a ideia, é compor o desenho forma a forma, tá? E com formas bem simples. Tipo assim, são desenhos simplificados? São desenhos simplificados, mas é bom, bonitinho, né? É um exercício muito legal, tá? Principalmente para quem tá começando, quem tem dificuldade no desenho, é muito massa. Olha, uma galinha vai ficando mais complexo, tá ligado? Por exemplo, olha esse caranguejo, mano. É foda, velho. Vai dizer que não é legal desenhar isso daqui? Porra. Né? Ó, um leão. Ô, leão, caralho. Né? Enfim, então assim... é bem legal, tá? Quem quiser esse material eu vou disponibilizar também na descrição. Um PDF ou imagens, enfim, quem quiser com mais detalhes para poder fazer todo ele, se quiser. Mas dá para vocês pausarem o vídeo ali e verem, né, também. Tirar um printzinho ali da tela para vocês tentarem reproduzir, tá? Mas também, caso alguém queira muito e não conseguir acessar o material, me manda mensagem também que eu consigo mandar para vocês. Olha esse daqui, que é o último. Da hora, né? Beleza, galera, o desafio de hoje então vai ser o seguinte, eu fiz algumas formas, como vocês estão vendo ali em cima, tá? E a ideia é que vocês podem copiar essas mesmas formas ou podem fazer outras diferentes, mas a ideia é tentar formar um desenho só usando aquelas formas ali, tá? Tentar juntar elas e tentar ir formando algum tipo de desenho. No caso aqui, eu vou tentar fazer um brócolis, tá? Então eu vou usar bastante os círculos ali, alguns retângulos só. E aí depois que vocês fizerem essas formas, vocês vão tentar transformar num desenho, juntar elas e formar um desenho. No caso eu usei uma canetinha bem fraca para fazer o desenho das formas. E depois usei uma caneta mais forte para contornar em volta por cima dessas formas, né, desses círculos. E fazer os detalhes do desenho, para transformar ele num desenho, tá? Lembrando, a ideia é que vocês usem a criatividade de vocês para criar um desenho de vocês. Não precisa de ser um brócolis necessariamente. Mas se quiserem fazer o brócolis também para testar, pode fazer, não tem problema, tá? O que importa é tentar fazer o exercício ali mesmo, certo? E aí, tentar, claro, sempre deixar divertido, legal, bonito, enfim, do jeito que vocês gostam de desenhar. Tentar se divertir no processo. Eu vou tentar aplicar, vou fazer um contorno externo no desenho, só para dar uma finalizada nele. E vai virar um brócolis cortado no meio ali. Mas é isso então, o desafio, gente. Espero que tenham conseguido fazer e até mais.